Olá, tudo bem, meus amores? Hoje nós vamos falar sobre a divisão política do Brasil. É a disciplina de Geografia, capítulo 2 aí do livro de vocês, tá certo? Todo mundo pode acompanhar. Senta aí, pega o livro e acompanha a aula junto, viu? Bora lá. Então, o Brasil é um país enorme e difícil de se organizar e de se administrar um território tão grande. Então, para facilitar a organização do território brasileiro, o melhor é que se divida em partes, não é? Quando se divide em partes e mais gente ajuda nessa organização, então fica mais fácil de se administrar, não é? Então, bora lá. Vamos falar da primeira divisão de terras do Brasil. A primeira divisão de terras do Brasil aconteceu quando se iniciou a colonização do Brasil, em 1534, tá certo? Como era essa divisão? O Brasil não era do tamanho que a gente conhece hoje. Ele era apenas essa parte pintada que vocês estão vendo no mapinha que eu coloquei do lado. No próximo slide eu vou mostrar essa figura bem maior para vocês conseguirem enxergar melhor, tá bom? Então, o Brasil só era essa partezinha que tá colorida. Ela ia até o meridiano de Tordesilhas, nessa época aqui, tá certo? Depois é que o Brasil cresceu e ficou no formato e no tamanho que a gente conhece. Então, quando era só desse tamanho, o Brasil ele foi dividido em faixas, isso mesmo, em faixas que iam do litoral até o interior. Essas faixas, elas eram chamadas de capitanias hereditárias, tá certo? Essas capitanias hereditárias, elas eram uma porção de terra bem grande que era doado pelo rei. Nessa época, Portugal era a monarquia que governava o Brasil, certo? Então havia um rei, e esse rei, que era o rei de Portugal, ele doava grandes faixas de terras, que eram as capitanias hereditárias, certo? Eles doavam essas faixas de terra para um donatário. Mas o que é um donatário? Donatário era aquele que recebe uma doação, certo? Que era a doação de terras. Eram essas terras, as capitanias hereditárias. Então, cada donatário deveria administrar e tinha que proteger e desenvolver a sua capitania hereditária, tá certo? E elas tinham esse nome capitania hereditária porque hereditária quer falar que passa de pai para filho, ou seja, os filhos desses donatários seguiriam administrando essas capitanias no futuro, certo? Por isso esse nome, capitania hereditária. Então, olha aí a imagem bem maior, vocês conseguem enxergar as capitanias hereditárias do Brasil? O Brasil era apenas essa faixa colorida que vocês estão vendo, tá certo? Isso era o Brasil. Depois dessa linha para cá, ainda não era considerado Brasil. No futuro, é que essa demarcação, que passou, o Brasil passou até essa figura que a gente conhece hoje em dia, certo? Então, atualmente, esse daqui é o mapa da divisão de terras do Brasil e mostra como acontece a divisão das terras do Brasil. O Brasil ele é dividido em unidades federativas. Uma unidade federativa é como se fosse uma parte do Brasil, uma pequena parte do Brasil. E o Brasil é dividido em 27 partes, ou seja, em 27 unidades federativas. Estado, o nome Estado, ele pode ser semelhante a um sinônimo de unidade federativa, mas tem uma unidade federativa que não é um Estado. Quem é? É o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele não é considerado um Estado, mas é considerado uma unidade federativa, tá certo? E quais são os estados do Brasil? Bora lá olhar no mapa? Bora lá? Bora lá, a tia vai pegar aqui uma canetinha, tá certo? E a gente vai marcando aqui para ver todos os estados do Brasil. Bora lá, o primeiro aqui, ó, a tia riscou embaixo. É o Acre. Em seguida, Amazonas. Em seguida, Roraima. Em seguida, aqui, ó, nós temos Rondônia. A gente tem aqui, ó, na pontinha, ó, o Amapá. Temos também o Pará, o Mato Grosso do Sul. Nós temos, bora aqui para a região, bora só terminar aqui, Goiás. Aqui, ó, nós temos quem, ó, a tia tá tentando aqui circular o Distrito Federal.
tá certo? Ó, temos também aqui Tocantins. Bora seguir pro Nordeste. Temos aqui, ó, Maranhão, o nosso Piauí, temos o Ceará, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a gente contou aí todas as 27 unidades federativas. Nesse contexto, a gente normalmente, quando a gente vai falar, a gente fala são 26 estados e o Distrito Federal, certo? Quando perguntarem para vocês, quantas unidades federativas tem o Brasil? Vocês podem responder 27 unidades federativas ou ainda podem responder assim, são 26 estados e o Distrito Federal, tá certo, minha gente? Bora lá, bora fazer uma perguntinha para vocês, para saber se vocês estão por dentro do assunto. Então, em que unidade federativa você vive? Olha lá, eu sei que você sabe. Nós moramos em que estado? Nós moramos no Piauí. Piauí é a unidade federativa que nós vivemos. Quais unidades federativas limitam aquela que você vive? Ou seja, limitam o Piauí. Quais são os estados que ficam em contato com o Piauí? Olha, do nosso lado a gente tem o Maranhão, a gente também tem o Ceará, a gente também faz uma pequena divisa com Tocantins, com a Bahia e com Pernambuco. Então, quais unidades federativas limitam o Piauí? Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia e Tocantins, tá certo? Esses são os estados que ficam ao redor do Piauí. Olha aí, ó, a gente pode até ver aqui, ó, novamente, ó. Tá aqui o Piauí, tá certo? Aí, quem é que limita o Piauí? Quem fica em contato com o Piauí, ó? A gente tem o Maranhão, o Ceará, o Pernambuco, ó, o Pernambuco bem aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui é o Pernambuco. A Bahia, e olha aqui, ó, tem um cantinho aqui, ó, que faz divisa com o Tocantins, tá certo, minha gente? Então, o Brasil, como eu disse, são unidades político-administrativas e, como eu disse, a gente pode sempre falar que se dividem em 26 estados e o Distrito Federal, tá certo? Outra unidade política-administrativa em menor tamanho é o município, tá certo? O município, onde é que ficam os municípios? Os municípios são as divisões dos estados. Os estados se dividem em porções menores, que são os municípios, tá certo? Então, bora lá. Tem o Brasil se divide em estados. Em quantos estados? 26 mais o Distrito Federal. E os estados se dividem em que partes? Se dividem em municípios, tá certo, minha gente? Então, cada uma dessas unidades político-administrativas do Brasil, elas têm representantes políticos, tá certo? Esses representantes políticos, eles são escolhidos por meio de eleições a cada 4 anos, tá certo? Então, no estado, que é uma unidade política administrativa, quem representa o estado é o governador. Quem representa o município são os prefeitos, tá certo, minha gente? Então, se perguntarem para vocês quem representa politicamente um estado, você vai responder como? Governador. Quem representa politicamente um município? Você vai falar é o prefeito. E de quanto em quantos anos eles são eleitos? 4 anos, tá certo? Então, como eu já disse algumas vezes, o Brasil se divide em estados. Em quantos estados? Em 26, tá certo? E aqui a pergunta, um questionamento. Vivemos em qual estado? Olha aí, ó. Que mapinha é esse? Esse mapa é de qual estado? Esse mapa é do Piauí. É o mapa do Piauí, minha gente. Então, a gente vive no estado do Piauí, certo? Agora, vamos falar do município, tá certo?
Em que município a gente vive? A gente vive em Teresina. Então, todo município, ele tem uma prefeitura e uma Câmara de Vereadores, tá certo? Todos os municípios têm que ter uma prefeitura e uma Câmara de Vereadores, por menor que eles sejam, tá certo? A prefeitura vamos falar assim, aliás, o prefeito é a pessoa que governa o município, tá certo? E comanda a prefeitura. E temos também os secretários municipais. Esses secretários municipais são as pessoas escolhidas pelo prefeito, que entra, que é eleito, tá certo? E que vão auxiliar o prefeito, cuidando de pastas como saúde, educação, segurança, tá certo? A gente vai ter um secretário de saúde, um secretário de educação e assim por diante. Vocês conseguem localizar aqui Teresina nessa imagem? Eu vou tentar aqui marcar para ver se vocês conseguem enxergar. Bora lá? Opa, tia passou até por cima, ó. Tá aqui, Teresina. Teresina que é a capital do Piauí, viu? Então, quem é o prefeito de Teresina? Vocês sabem? O prefeito de Teresina é o Firmino Filho, tá certo? Essa imagem que eu coloquei aqui do lado é a imagem da bandeira da nossa cidade, da bandeira de Teresina. Bora lá. Vamos falar também dos vereadores. Os vereadores são aqueles que elaboram as leis do município e fiscalizam o trabalho do prefeito, tá certo? Essa é a função deles. E temos também os conselhos municipais, que são, nesses conselhos, representantes do governo e da população vão estar ali para discutir temas importantes para a saúde, para a assistência social, para a educação, para o meio ambiente, tá certo? Então, agora nós vamos falar das paisagens do município. O município, ele tem normalmente uma área rural e uma área urbana. A área urbana é aquela área mais povoada, é a área que a gente conhece, que tem as casas, que tem os comércios, tá certo? A área rural, ela é mais afastada das grandes cidades, tá certo? Aqui, ó, eu coloquei uma imagem, ó, normalmente são as casas, as ruas não são pavimentadas, tá certo? A gente não vê muitas calçadas, ó, a energia elétrica aqui, ó, ela é precária, tá certo? Até as moradias são mais precárias. A gente vê muitas plantas nessa região, é uma área rural, normalmente o pessoal nessa região vive mais de plantar e de colher alguns vegetais, de cuidar de galinhas, tá certo? Que trabalham mais nessa parte rural, tá certo? Enquanto nas cidades, na zona ou área urbana, a gente vê que normalmente elas sobrevivem mais do comércio, da prestação de serviços, tá certo? Essa daqui, ó, a imagem, ó, não sei se vocês estão conhecendo, aqui é a imagem de Teresina, vista por alto, ao final da Frei Serafim, mostrando aqui a igreja, olha, tá certo? Iluminada de noite, bem bonita a imagem da nossa cidade, Teresina. Então, agora a gente vai se orientar no município. No município em qualquer lugar. Aqui é uma forma da gente se orientar. Uma dessas formas é a partir do sol, vocês sabiam? Porque o sol, ele dá algumas direções pra gente. O sol, ele nasce ao leste e sempre se põe ao oeste. Se vocês prestarem atenção, amanhã de manhã, eu quero todo mundo amanhã de manhã e prestar atenção no nascer do sol. O lado que o sol estiver nascendo será o leste, que é o nascente solar, certo? O sol sempre nasce ao leste. E o lado que o sol se põe, o poente, é o oeste, tá certo? Então, aqui do lado, ó, a gente vê a Rosa dos Ventos. E a Rosa dos Ventos mostra pra gente os pontos cardeais, tá certo? Ó, a gente vê aqui o norte, o leste, o oeste e o sul, tá certo? Bora lá, ó. Norte é a parte de cima, ó, que aponta pra cima. O leste, que aponta para o lado. O oeste, para o outro lado. E o sul, tá certo? Esses são os pontos cardeais. Eles auxiliam muito a gente na localização, para a gente se localizar. São pontos que ajudam a gente a se localizar. Olha lá, vocês podem muito bem amanhã e prestar atenção no nascer do sol, tá certo, minha gente? Vocês podem abrir os braços para se orientar. E sempre o braço que ficar apontado para a região onde o sol está nascendo é o leste. O que estiver à sua frente
será o Nordeste, ou o Norte, aliás. O que estiver do lado oposto ao que o Sol nasceu será o Oeste, e o que estiver atrás de você será o Sul, certo? Então, aqui são os 4 pontos cardeais que a gente consegue observar na Rosa dos Ventos, tá certo? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês os pontos colaterais. Os pontos colaterais, eles são formados pela união dos pontos, dos outros pontos. Ó, a gente vê aqui, ó, dos pontos cardeais. Aqui o norte e aqui o leste. Entre o norte e o leste, nós temos o Nordeste. Você pode prestar atenção que o nome Nordeste é a união do nome Norte com o nome Leste, certo? Bora lá olhar aqui outro ponto colateral, ó. Entre o Leste e o Sul, nós temos um ponto chamado, ó, Sudeste. Como você pode ver, Sudeste é a união dos nomes Sul e Leste, tá certo? Bora ver aqui outro ponto colateral. Entre o ponto Sul e o Oeste, nós temos quem? O Sudoeste, Sudoeste. Vocês podem prestar atenção, ó, que é uma combinação do Sul com o Oeste. Agora, bora lá ver aqui o outro ponto colateral. Entre o Oeste e o Norte. Entre o Oeste e o Norte, nós temos o Noroeste, união de Norte com Oeste. Bora ver aqui no nosso quadrinho os pontos colaterais. Então, Nordeste, Noroeste, Sudoeste e Sudeste. Esses são os 4 pontos colaterais, tá certo, minha gente? Então, vamos lá. Acabou a aula, minha gente. Então, obrigada pela atenção. Eu espero que vocês façam as atividades que eu vou mandar aqui para vocês, tá certo? Todo mundo fazendo as atividades do livro de Geografia. E um beijo, até a próxima aula.